Fala, gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira e mais uma vez nós temos aqui uma transmissão ao vivo no nosso canal do Facebook. E como todas as outras quintas-feiras, a gente tem feito aqui diversos bate-papos, sempre tentando trazer um pouco de conteúdo e aproveitando que está todo mundo em casa nesse momento, né? Aproveitando aí que todo mundo hoje, pela força das medidas de proteção que nós devemos ter, está todo mundo em casa, no isolamento social, a gente espera que todo mundo esteja nas suas casas. A gente está tentando trazer aqui informação de qualidade, informação qualificada, para a gente pensar sempre um Brasil melhor. Hoje, mais uma vez, a gente vai trazer aqui uma perspectiva de pensar o Brasil. E para pensar o Brasil, ninguém melhor nesse momento do que essa pessoa que a gente está trazendo aqui. Hoje a gente tem como nosso convidado super especial o deputado Alessandro Molon, do PSB, líder do PSB, um deputado que sempre vem marcando a sua atuação como deputado que pauta a sua atuação na ética, um deputado atuante, combativo. De verdade, o deputado Alessandro Molon é uma das grandes personalidades do Congresso Nacional, e inclusive por isso já foi escolhido aí pelo povo do pelo povo do Brasil, o melhor deputado, o deputado que teve a melhor atuação no Congresso Nacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho com ele aqui e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, como outras conversas que a gente tem feito aqui. Então, deputado Alessandro Molon, boa noite para você, boa noite para os nossos ouvintes. Alessandro Molon, como é que está a vida na Câmara, no dia a dia, durante toda essa crise da pandemia que está afetando nossas vidas aí, aqui no Brasil e em todo o mundo? Bom, Everton, primeiro eu queria te cumprimentar, te agradecer o convite para a gente fazer essa live juntos, dizer que não é a primeira vez que a gente se encontra, já tivemos juntos muitas vezes, falando do Rio de Janeiro, pensando os caminhos do Rio e do Brasil juntos, não é? Você pelo PDT, eu pelo PSB. Bom, Everton, primeiro eu queria te cumprimentar, o cenário estadual, o cenário na cidade do Rio de Janeiro, e procurando encontrar soluções, não é? E procurando pensar o Brasil, como é a sugestão que você deu para o tema dessa nossa conversa. O Brasil vive um momento muito difícil, né? Um ataque contínuo à democracia, ameaças de golpe a todo momento. Ontem, hoje, o presidente da República, os seus filhos, tentando intimidar o Supremo Tribunal Federal, já tentaram intimidar o Congresso. Então, é um momento muito delicado, em que é preciso proteger a democracia e a Constituição, para, através delas, proteger o nosso povo. Porque a gente sabe que, quando a Constituição é rasgada, quando a democracia é violada, quem paga o preço é o povo. A vida do povo piora. As pessoas perdem os seus direitos mais fundamentais. Então, é preciso resistir contra isso, mas, ao mesmo tempo, lançar um olhar para diante. Impedir que a democracia seja destruída hoje, mas, ao mesmo tempo, também pensar para onde a gente quer levar o Brasil. Qual é o futuro que a gente quer para o Brasil? Porque, senão, esses céus essas nuvens carregadas que estão nos céus do Brasil nesse momento, esse tempo cinzento, ele acaba tirando a esperança da gente. E, quando a gente perde a esperança, a gente se paralisa. Então, é importante manter a chama da esperança viva e um olhar corajoso para o futuro. Resistir no presente e começar a construir o futuro. O nosso país é um país que tem tudo para ser o melhor lugar do mundo para se viver. Já falamos disso juntos também. Sim. Uma nação que é de um povo generoso, um povo genial, um povo guerreiro. Aliás, através de você, faço aqui também uma homenagem a um grande pedetista histórico, Darcy Ribeiro, que escreveu um livro lindo chamado O Povo Brasileiro, essa coisa fantástica que é a nossa nacionalidade, o nosso povo, essa mistura que é o Brasil, essa diversidade rica. A diversidade não é um problema, ela é uma solução, é uma riqueza. Então, esse povo maravilhoso, num território que é do tamanho de um continente, não é? Um povo que não é um país superpopuloso como a Índia ou a China, que tem gente demais, é difícil. Aqui não. Uma terra que, plantando, dá qualquer coisa, como já dizia Pero Vaz de Caminha, né? Implantando tudo dá, né? Ao mesmo tempo, uma biodiversidade enorme, 1/4 das espécies vivas do planeta estão no Brasil,
o maior potencial hídrico do planeta, e a água é o ouro do século XXI. É um subsolo riquíssimo, é um clima que dá para plantar e criar animais o ano inteiro, ou seja, tem tudo para dar certo. Mas falta boa política, porque é na política que se tomam as decisões para transformar todo esse potencial em realidade. E isso significa atrair pessoas boas para a política também. As pessoas entrarem para a política, terem a coragem de se candidatar, de fazer política. Se não quiser ser candidato, acompanhar, participar, contribuir, entender, ajudar, apoiar, criticar, mas querendo construir soluções. E eu vejo que essa é uma preocupação sua também, não é assim? Sim. Atrair novos talentos e ajudar a colocar gente boa na política, não é isso? É isso. É isso, Molon. Poxa, legal. E primeiro fazer um aviso aqui para o pessoal que está nos assistindo. Eu estou aqui do Rio de Janeiro, mas o Molon, ele está lá, nesse momento... Estou no Rio também. Estou no Rio também, mas aqui... está no plenário, na sessão da Câmara, exatamente, acompanhando aqui. Agora o deputado Hildo Rocha está discursando e a gente está dividindo as atenções para, ao mesmo tempo, falar do Brasil e atrair mais gente para a política e, por outro lado, também ajudando o Congresso a tomar as melhores decisões. É isso aí. Então, eventualmente, o Molon vai ter que fazer uma orientação ali de bancada e a gente continua aqui, mas a gente vai tocando a nossa bola. Molon, assim... Agora. Vai lá. As lives que a gente tem feito... Pode... Então, o deputado agora ele vai fazer ali a orientação de bancada do PSB. Segurar um pouquinho para não atrapalhar a fala. Fala, gente, aqui é o Everton Gomes e esse é o Sou Trabalhista. Aqui nós vamos falar das figuras históricas, dos sonhos, das propostas, da ideologia e tudo mais que um bom trabalhista deve conhecer. Se inscreve lá no meu canal e acompanhe. Voltamos? Então, legal, o Molon voltou ali com a gente. Molon, uma coisa que as nossas transmissões ao vivo aqui, a gente sempre tenta fazer, é fazer de forma um pouco mais informal, né? Então, eu vou te pedir a permissão para a gente ser um pouco mais informal aqui contigo. A gente claro. já bate papo, já se conhece. Eu tenho uma brincadeira que eu faço sempre quando eu te vejo. Vou fazer e você não vai ficar chateado comigo. Você é um cara ainda muito jovem, é um cara jovem para a política, né? Para o personagem político, mas assim como eu estou ficando aqui com a minha barba grisalha, você já está aí com os cabelos grisalhos, né? A gente vê que o Brasil ele tem tido muitos problemas, muitas crises, e você é um deputado muito sério, né? É um deputado que tem uma atuação muito firme. Então, ao invés de te perguntar aqui qual o shampoo que você usa para deixar esses belos cabelos grisalhos, e todo mundo disse que eu não ia perguntar isso, as pessoas estavam... Eu falei, vou perguntar para o Molon, mas todo mundo disse que eu não ia perguntar, mas não é isso que eu quero saber de você, Molon. Eu quero saber de você o seguinte, você é um cara que discute, que consegue aglutinar a questão social e a questão ambiental. Eu acredito que nesse momento do século, nesse quarto do século que a gente vive, não é possível pensar a política, pensar as cidades, sem a gente pensar esses dois grandes patrimônios, né? Que é o ser humano e também o patrimônio natural. E aí o Brasil tem uma vastíssima alegria de ter um povo muito alegre, é um povo da melhor qualidade, também ser um dos países que tem a maior pluralidade ambiental, a diversidade. E esses dois patrimônios brasileiros estão verdadeiramente sofrendo nesse momento. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa articulação que eu vi que você fez com o Partido Democrata ali, com a Alessandra Ocasio, que vem defendendo lá nos Estados Unidos a construção de um novo modelo pós-pandemia, que eles chamam. E a gente aqui também poderia lançar a mão para criar empregos decentes e empregos verdes. Qual é a possibilidade da gente criar uma nova normalidade, que é uma expressão que eu sei que você tem usado
para a gente trabalhar um mundo pós-pandemia? E aí depois a gente entra nessa grave crise que a gente vive hoje. Mas para a gente começar com o pé direito e pensando na esperança. Não, eu acho que a sua pergunta é ótima, Everton. A gente pode até falar da crise depois também, mas eu acho que nesse momento é importante também olhar para o futuro e, como eu dizia, acender ou aquecer essa chama da esperança, né? de mobilizar as pessoas para que a gente possa começar a construir esse futuro já nas ações da gente. Isso começa por uma visão do que é esse futuro. Então, você lembrou muito bem, eu tive nos Estados Unidos com a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma deputada pelo Partido Democrata norte-americano. Ela é uma socialista libertária, um termo que ela se atribui, ou que eles atribuem. São os socialistas democráticos do Partido Democrata norte-americano. E o que é que ela defende? Não é? O que ela propõe e que a gente propõe também. E a gente está construindo aqui no Brasil esse projeto em acordo com ela. Estamos fazendo uma parceria, ela construindo esse projeto para os Estados Unidos e eu construindo esse projeto aqui para o Brasil, claro, com a ajuda de muitas entidades, pensadores intelectuais, pesquisadores, economistas, enfim, ambientalistas. É exatamente o chamado Green New Deal, é um novo Pacto Verde. Lá em Nova York, quando houve, nos Estados Unidos, perdão, eu falei de Nova York porque a deputada é de Nova York, né? Mas quando a Bolsa quebrou em 1929, não se sabia como se recuperaria a economia norte-americana depois daquilo. Então, bolou-se um programa que era o New Deal, o novo pacto. Um programa que mudava os pressupostos da visão econômica de então. Apostaram numa outra receita para recuperar a economia norte-americana, com base nas ideias de Keynes, né? Um Estado presente, um Estado atuante, um Estado que fez a economia se enriquecer com investimento público, e aí a economia norte-americana se recupera e se levanta de uma forma muito significativa depois disso. O que se está propondo agora é um novo projeto econômico também, seja para os Estados Unidos, seja para o Brasil, um projeto para o mundo, que faz exatamente isso que você falou, que junta redução da desigualdade. Portanto, esse que é o nosso maior problema. O maior problema do Brasil é a profunda desigualdade que marca a nossa sociedade. Então, o projeto propõe reduzir as desigualdades através de uma nova economia verde, através de uma nova infraestrutura verde, de transportes verdes, de habitações verdes, de indústria verde. Mas, afinal de contas, o que é isso? O que é uma indústria verde? O que são transportes verdes? O que é uma habitação verde? São essas atividades, ou áreas todas, feitas, pensadas, projetadas e realizadas de uma forma que não aqueça o mundo, que use cada vez menos carbono, portanto, combustíveis fósseis também, mas não apenas, que use menos plástico, que dependa menos do petróleo. Ou seja, uma outra visão econômica, construir transporte. Por exemplo, exemplos concretos de transporte. Fazer cidades que apostem mais na bicicleta, nas calçadas, que facilite a vida dos pedestres, que use menos carros, que, quando usar carros, use carros elétricos, que use carros, que menos gente tenha carro, que se use mais carro em sistema ou usando os aplicativos, ou, eventualmente mesmo, como provavelmente vai ser no futuro, compartilhamento, como hoje em dia já se faz em outras áreas da economia, mas que, sobretudo, se use menos o transporte automotivo individual, mais transportes de massa, mais transporte sobre trilho ou bicicletas e cidades amigáveis para o pedestre. O que é uma cidade amigável para o pedestre? É uma cidade que ela tem mais calçadas, em que a vida do pedestre é mais fácil, mais confortável, e que você desestimula o uso do carro. É claro que não basta fazer isso sem estimular o transporte de massa ou outras coisas que complementem, né? Não basta só desestimular o carro, é preciso estimular os outros meios. Eu dei esse exemplo de transporte, mas a gente pode aplicar isso para a indústria, que é uma indústria 4.0, uma indústria limpa, uma indústria não poluente, uma indústria que tem muita ciência e tecnologia e, ao mesmo tempo, é cada vez mais protetiva do meio ambiente. A gente pode falar isso para as habitações. Então, é construir casas, habitações populares,
Então, aí a gente enfrenta a desigualdade, mas, ao mesmo tempo, casas que reaproveitem a água da chuva, que usem energia solar, ou seja, casas mais arejadas, menos ar-condicionado. Enfim, são várias ações em várias áreas que juntam essas duas coisas. Redução das desigualdades, portanto, desenvolvimento social, de um lado, e, de outro lado, desenvolvimento ambiental, proteção ambiental, uma economia que proteja o meio ambiente. Essa visão é que esse novo Pacto Verde é uma retomada da economia em outros parâmetros. E aí eu retomo o começo da sua pergunta, porque, como você disse bem, lá no começo, no fundo, não basta a gente construir uma economia que se recupere. É importante que a gente consiga criar uma nova economia, um novo normal. Lá no metrô de Hong Kong, algum tempo atrás, se pichou uma frase que dizia mais ou menos o seguinte: nós não queremos, depois da pandemia, voltar ao normal, porque o normal é o problema. Foi o normal que nos trouxe até aqui. Então, como é que a gente vai pensar, tem que voltar como era antes? Não, a gente não tem que voltar para trás, a gente tem que se lançar para frente. Claro que algumas coisas que a gente perdeu, a gente quer recuperar. A convivência social, os encontros, as festas, claro que a gente quer criar condições para que isso seja retomado o quanto antes. Óbvio, dentro do tempo responsável, que a gente não pode fazer maluquice e começar todo mundo a se juntar, porque o vírus volta a se espalhar numa velocidade maior. Mas tem outras coisas que a gente não quer recuperar. A poluição. Olha só, o Everton, avalia-se que na China, algo em torno de 55 a 70 mil pessoas deixaram de morrer por causa da poluição que deixou de ser produzida por causa da freada que o coronavírus deu. Então, tem alguma coisa errada. Se essa freada salvou a vida de 70 mil pessoas só na China, que mundo é esse que a gente está fazendo, construindo, né? Não, certamente. Eu sou um comentarista da política, um estudioso da política, e eu tenho acompanhado aí a ação de vários parlamentares. E me chama muita atenção essa sua agenda, né? Eu acho que é uma agenda extremamente arrojada, uma agenda extremamente contemporânea, atual, e que pode verdadeiramente, talvez, depois de muitos anos, juntar a questão ambiental com essa questão social aqui no nosso país. Mas, para isso dar certo, Molon, eu vou ficar flutuando aqui da questão nacional para a questão da cidade, do estado. Claro, mas é isso mesmo. Para isso dar certo, a gente tem que aplicar isso nas cidades, né? Claro. As cidades precisam ser preparadas para isso. E aí, você é um deputado aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos, no Ministério do Meio Ambiente, o Salles, que é um inimigo da proteção ambiental, né? Inclusive, já falou isso claramente nessa última reunião ministerial que foi apresentada publicamente, né? Aproveitar o momento da pandemia para passar a boiada desregulamentando as legislações protetivas, né? Que garantem esse patrimônio natural do povo brasileiro. E também nas cidades nós temos enfrentado muitas dificuldades. E aí quero falar de dois casos aqui do Rio de Janeiro, que eu não conheço a sua posição, mas queria te trazer. Nós hoje falamos muito da Amazônia, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma floresta, que é a floresta do Camboatá, que está sob ameaça, né? A Trinca do Mal, Bolsonaro, Witzel e Crivella, eles querem de forma assodada devastarem uma floresta com 200 mil árvores para reconstruir um autódromo no Rio de Janeiro, existindo um terreno próximo que poderia ser utilizado, né? Isso é uma questão. E a gente tem também uma proposta do Crivella, querendo mudar a legislação ali do bairro de Realengo, impedindo que um espaço destinado para o Parque Verde de Realengo possa ser utilizado para esse fim. E eu sei que nessa questão específica aí do Parque de Realengo, você, inclusive, tem tido uma atuação. Então, eu queria que você também falasse um pouco sobre essa perspectiva. Como construir essa nova realidade de uma sociedade social e ambientalmente equilibrada, se nas cidades, né, no governo da cidade do Rio de Janeiro, aqui no nosso caso, nós temos o Crivella atacando o meio ambiente com propostas como essa, que atacam áreas verdes da nossa cidade, e no governo federal nós temos aí esse ministro, que é o ministro Salles,
que também vem tendo uma atuação extremamente triste, uma atuação de ataque frontal a tudo aquilo que foi trabalhado durante muitos anos para garantir o patrimônio natural do povo brasileiro. Você está me escutando, Molon? Eu estou te escutando, Everton, eu te peço um minuto. A gente está fazendo uma votação nesse momento. Eu só não estou conseguindo registrar o meu voto aqui. Eu te peço um minutinho de paciência, em seguida eu volto. Tudo bem. Eu só vou ter que fechar minha câmera aqui. Para não atrapalhar aí? Não, você pode falar à vontade, não atrapalha. Posso falar? Não atrapalhe nada. Então eu vou falando aqui, até você voltar. Então, beleza, pessoal. Como eu disse no início, o deputado Alessandro Molon está na sessão virtual da Câmara, ele está tocando lá a bola na sessão virtual e ele, gentilmente, ele cedeu aqui a oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Mas tem alguns projetos de grande importância que estão sendo discutidos na Câmara nesse momento, e ele está fazendo aqui o meio-campo, está lá, e ao mesmo tempo está aqui conversando com a gente. Ele vinha falando exatamente disso, a gente levantou a bola aqui de uma proposta que vem sendo discutida pelo mundo, que é um novo pacto, né, voltado para a questão da construção de um mundo mais ambientalmente sustentável, que é uma proposta lá que vem sendo discutida a partir de iniciativas do deputado Alessandro Molon aqui no Brasil, e também existe uma deputada americana, Alessandra Ocasio, que vem falando muito sobre isso, que seria um Green New Deal, né? O New Deal foi uma saída econômica a partir da intervenção do Estado após ali a crise de 29, né? Quando houve o crash da Bolsa de Nova York, o governo americano, ele fez uma opção de lançar um grande plano de intervenção, de colocar dinheiro na economia, e durante um tempo isso foi chamado ali do New Deal, né? Isso permitiu alavancar a economia americana, fazer com que o impacto sobre empregos, né, o impacto do empobrecimento da população fosse minimizado. E agora a gente vê essa possibilidade, né, com essa grave crise da pandemia que está aí, de pensar o pós-pandemia a partir de um novo paradigma. Um paradigma que mude um pouco a lógica do que nos trouxe até esse momento. Porque, embora tenha havido desenvolvimento, muitas vezes a gente sabe que o desenvolvimento econômico, aliás, o crescimento econômico, ele é um pouco diferente do que a gente chama de desenvolvimento econômico. Não adianta só crescer. A gente tem que crescer de um lado e, ao mesmo tempo, incluir principalmente as parcelas mais frágeis, as parcelas populares, né? As parcelas que têm menos condições econômicas de ter qualidade de vida. Então, essa proposta que o Molon fala aqui com a gente, ela vai nesse sentido, de garantir não o crescimento econômico meramente, de garantir um desenvolvimento econômico, que é a possibilidade das pessoas terem mais qualidade de vida a partir de uma nova economia verde, com empregos decentes e empregos verdes, impactando menos sobre o meio ambiente, garantindo uma qualidade de vida maior para todos. E eu perguntava para o Molon o seguinte: como fazer isso hoje, Molon, tendo no governo federal o Salles, que ataca o meio ambiente, e aqui no Rio de Janeiro o Crivella, que parte com ações como essa da Floresta do Camboatá, ou lá do Parque Verde Realengo, que eu sei, inclusive, que você é coautor de uma matéria para impedir que um verdadeiro absurdo que está acontecendo lá com uma área destinada para a construção de um parque ecológico, num dos bairros mais quentes da cidade do Rio de Janeiro, e aí querem construir lá vários prédios, vários arranha-céus, ao invés de construir o parque ecológico. É possível pensar esse Green New Deal com o Salles e aqui na cidade do Rio de Janeiro com o Crivella, Molon? Não, você tem toda a razão, Everton. Assim, primeiro, para esse Green New Deal acontecer, depende de muita coisa. Primeiro, a gente tem que ter um projeto claro, é nisso que a gente está trabalhando, essa visão clara, mostrar com contas mesmo de matemática, para provar que é possível fazer isso e que tem dinheiro para fazer isso. Sabe, Everton, no fundo, a gente tem tido acesso a estudos de economistas que mostram que o preço da inação, ou seja, a gente não fazer nada, não fazer essa transição, vai ser muito mais alto do que o preço da ação para fazer essa transição. Essa transição vai custar dinheiro, mas vai custar mais dinheiro não fazer essa transição. Quer ver um exemplo aqui no Rio de Janeiro? As chuvas, o aquecimento global. Tem gente que diz assim, mas aquecimento global não tem nada a ver, eu moro aqui na cidade. Essas chuvas que estão acontecendo cada vez mais, fortes,
violentas, estão matando gente, soterrando gente, são causadas por essas mudanças climáticas. A gente teve sensação térmica de 54 graus, Molon, na região de Realengo. E aí num período agora recente. Você está falando da floresta do Camboatá, é gravíssimo mesmo. Primeiro porque é o último trecho de Mata Atlântica horizontal, sem ser em costa, sem ser em montanha, preservado aqui no Rio de Janeiro. Isso tem uma importância para a biodiversidade muito grande. Agora, a gente vê um prefeito, um governador e um presidente que não têm essa acessibilidade, que acham que o meio ambiente é um entrave. Não descobriram ainda que o mundo inteiro já descobriu que o meio ambiente é uma riqueza e que ele vale mais que a árvore vale mais de pé do que derrubada. É isso aí. Derrubar a árvore é perder dinheiro, é burrice. A gente manter a floresta de pé é bom para todo mundo. Por isso a gente está junto na luta pela floresta do Camboatá e também para que a gente tenha no Rio de Janeiro um prefeito, uma prefeita e vereadores, e também depois no estado do Rio, um governador, uma governadora, deputados estaduais, e no país um presidente, senadores, deputados, que entendam isso e estejam à altura disso e que ajudem a fazer das nossas cidades, dos nossos estados e do nosso país um exemplo para o mundo. Essa chance a gente tem, porque a gente tem uma riqueza aqui em termos de biodiversidade que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, a hora é essa, o momento é esse, o mundo inteiro está acordando para o fato de que esse é o caminho. A gente tem tudo para sair na frente, nós vamos perder essa oportunidade de novo. Será que o Brasil vai continuar sendo indefinidamente um país do futuro do pretérito? O país do seria, do poderia, do deveria, do faria, sabe? Então tem que mudar. Então isso passa pela Câmara de Vereadores e por isso é muito importante que a turma pense bem quem vai votar para vereador, para vereadora, porque o vereador tem muita importância. A mesma coisa que o Salles está fazendo aqui em Brasília, tentando passar uma boiada quando o país está distraído com a morte de milhares de pessoas, essa postura repugnante dele. Aqui no Rio, o Crivella está fazendo a mesma coisa. Exatamente. Tentando passar um monte de coisa que não tem nada a ver com pandemia. Para quê? Para implementar um projeto que não é bom para a cidade, é bom para o interesse de poucos. Então, o Green New Deal passa assim pelas cidades. E o Rio de Janeiro tem tudo para ser a capital verde do Brasil. É isso aí. Primeiro, porque não existe no mundo cidade mais linda. A natureza fez o Rio assim. Não é nem mérito nosso, porque a gente cuida mal do Rio. Infelizmente, os governos que passaram por aqui cuidaram muito mal do Rio. Agora, Deus nos deu essa natureza maravilhosa. Então, aqui tem tudo para ser a capital verde, a capital da sustentabilidade. Sabe, com essa floresta da Tijuca, com a floresta do Camboatá e tantas outras que a gente tem aqui no Rio, preservar isso, recuperar, sabe, e fazer do Rio uma cidade exemplar. Então, passa, sim, também por vereadores e prefeitos, por deputados estaduais e governadores, e também pelo nacional, deputados federais, senadores e presidentes. Claro. Molon, agora fazendo mais um salto aqui, trazendo para a realidade do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro elegeu um governador, né, no bojo da eleição do Bolsonaro, né, um governador que foi eleito aí, até certa forma de carona nesse projeto bolsonarista, e ele começou com uma política de segurança de enfrentamento, né, uma política de segurança reproduzindo aquilo que vem sendo feito, pelo menos nos últimos muitos anos no Rio de Janeiro, uma política de segurança que acredita muito mais no enfrentamento, na violência, nas armas, do que na inteligência e na valorização de ações que protejam a vida, né? Como nós, pelo menos nós aqui do PDT, eu sei que você é um defensor de uma política de direitos humanos também, como foi praticada, por exemplo, no governo de Leonel Brizola, aqui no Rio de Janeiro ainda, lá no início dos anos 80, mas o Whitson foi eleito falando coisas do tipo atirar na cabecinha, o negócio do sniper, e nessas últimas semanas, nós vimos casos de operações policiais que, novamente, produziram vítimas dentro de comunidades pobres aqui do Rio de Janeiro. E eu falo isso com muita tristeza, Molon, porque eu sou policial civil há 17 anos, né? Mas eu sou um policial civil que busca o tempo todo me qualificar e quebrar o paradigma e não comprar uma história pronta de uma lógica de Estado que utiliza as polícias para oprimir. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, Molon, eu não entrei na polícia
para matar ninguém, para prender ninguém. Eu entrei na polícia para garantir a vida e a liberdade das pessoas. E não é essa lógica que vem sendo trabalhada a partir do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho para a gente. O PSB entrou com uma DPF, que é a 635, que tenta nortear um parâmetro que eu achei interessantíssimo, que tenta estabelecer uma espécie de um protocolo que, no geral, as polícias não têm para esse momento de pandemia, quando for acontecer operações nessas áreas mais carentes. Queria que você falasse um pouquinho dessa lógica de política de segurança, que insiste no erro de continuar fazendo ações que não vêm dando certo, não vem minimizando a violência no nosso Estado, e um pouquinho sobre essa ação que o PSB entrou e que eu sei que você também participou junto com o PSB nesse sentido. Como é que é isso aí? Essa DPF, qual é a intenção? Que tipo de protocolo que vocês querem estabelecer? Foi muito boa essa sua pergunta, Everton, porque, primeiro, mostra a sua atenção para esse tema, que é um tema que você escolheu se dedicar. E eu achei muito bacana você dizer isso, assim, essa visão de quem trabalha com segurança pública como alguém que está aí para defender o bem maior que o Estado deve defender, que é a vida. E a gente tem um monte de problemas no Brasil em relação a isso. Primeiro, o direito brasileiro. Eu sou advogado, ele, lamentavelmente, ele protege mais o patrimônio do que a vida. Ele é um direito mais focado na proteção do patrimônio do que da vida. É como se o patrimônio valesse mais que a vida das pessoas. E, infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil parece que muitas vidas não importam. Veja esse caso aí do João Pedro, essa tragédia que foi a morte desse menino. Né? Acabou de sair agora há pouco a notícia de que o laudo constatou um tiro pelas costas, tiro de fuzil. Menino dentro de casa. Eu quando via o depoimento do pai no jornal da televisão, eu não aguentei, eu chorei. Porque, sabe, assim, que país é esse, que estado é esse que a gente vive, em que isso é a rotina? Então, para acabar com isso, nós entramos com essa DPF. Foi uma DPF feita por um grande advogado que fez isso de graça para o PSB, que é o doutor Daniel Sarmento, professor titular da UERJ, né, do Direito da UERJ, um professor de Direito Constitucional. Ele fez isso de graça, não cobrou nada para fazer isso para o PSB, para pedir que o Supremo determine que a política de segurança do Rio seja uma política de segurança para proteger a vida de todos, de todas as pessoas. Isso significa, por exemplo, proibir o uso de helicóptero como plataforma de tiro. Veja bem, você que é policial, portanto, é uma pessoa que conhece segurança pública. Um sniper, ele, para dar um tiro certeiro numa pessoa que esteja quase matando outra, há situações em que a situação é de legítima defesa. Sim. Por quê? Porque você salvar a vida de um terceiro também é legítima defesa. Né? O sniper, para dar um tiro desses, ele, às vezes, controla a respiração. Ele tem que controlar o batimento cardíaco dele pela respiração para não tremer. Agora, você imagina como é que uma pessoa do alto de um helicóptero vai conseguir salvar alguém? Ele vai matar qualquer um, talvez menos aquele que deveria ser, de alguma maneira, imobilizado ou atingido para não matar um terceiro inocente, uma situação de legítima defesa. Isso não se usa em lugar nenhum do mundo. Verdade. Isso só se usa em guerra, quando todo mundo que está embaixo é inimigo. Mas é assim que, às vezes, se usa o helicóptero contra favelas do Rio de Janeiro. Acontece que nas favelas não moram inimigos, moram cidadãos, cuja vida a gente tem a obrigação de proteger. Se há algum criminoso ali atuando, se há vários criminosos, a polícia tem que agir com inteligência para prendê-los. E a polícia mais eficiente não é a que mais mata, é a que mais prende. O índice de eficiência da polícia não é o número de mortes, isso é índice de ineficiência. Quanto mais gente se mata, menos eficaz foi a polícia. Por quê? Porque ela não conseguiu fazer aquilo que deveria fazer, que é prender o bandido. Então, há uma distorção enorme. E o governador, de forma irresponsável, contribuiu para que nós chegássemos a esse ponto, com aquela fala enganosa de tiro na cabecinha que pode tê-lo elegido.
mas que é uma desgraça, porque significa desprezar a vida, e isso cobra um preço caro de todos. Porque, veja, as pessoas que acham que isso tem que ser feito mesmo, porque bandido bom é bandido morto, primeiro, isso pode tirar a vida de quem não tem nada a ver. Segundo, e se por acaso o filho dessa pessoa que diz isso fosse confundido com um bandido? Como muitas vezes ocorre. Ou, e se fosse o filho de alguém que praticasse um crime? Alguém vai querer que o seu filho seja morto? Não. Eu já conversei com muitos parentes de pessoas que foram presas e disseram, meu filho tem que pagar pelo que fez, porque ele errou, mas tem que pagar dentro da lei. O que a lei manda fazer? Se a lei manda fazer é prender que tem que prender, e não torturar ou matar. Então, isso é uma política de segurança de país desenvolvido. O mundo desenvolvido todo caminha por aí. E quando não caminha, tem uma rebelião. Olha o que aconteceu agora nos Estados Unidos. Sim. Foi morto um homem negro lá por um policial que botou o joelho lá no pescoço dele, ele dizia, não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo... O cara morreu. Olha a confusão que está dando lá, porque eles estão dizendo, a gente não aceita isso. Vidas negras importam, e importam mesmo. Né? Então, a gente tem que mudar isso. Assim. Essa é uma outra luta muito importante aqui para o Rio, de entender que uma política de segurança cidadã ela é melhor para todo mundo e pior para os bandidos. Sim. É pior para os bandidos, porque ela obriga a polícia a ser mais eficaz, a trabalhar com mais inteligência e aprender mais gente. É uma luta grande essa. Assim, e gente como você, que é policial, é fundamental dizer o que você está dizendo. É muito importante o que você está dizendo, Everton, porque isso desmistifica um discurso enganoso de que a boa segurança é essa que mata muito. Isso é ineficaz, não é? Claro. E sempre deixando claro, e eu acho que é importante também a gente chamar atenção para isso, que esses protocolos e esse tipo da construção de fato de uma política, né, que compreenda o respeito aos direitos humanos, né, o respeito às pessoas, ela contribui também como uma política para a proteção dos policiais, que passam também a ser tratados como profissionais da segurança pública e como trabalhadores. Né? Lembrando sempre, como eu disse, os policiais, eles, em princípio, ninguém entra para matar, para prender, a gente entra para garantir a liberdade das pessoas. Né? Todo mundo gosta de ver um filme de Hollywood, e aí a gente, quando é criança, a gente quer ser policial, pela beleza dessa profissão. Né? Então, esse discurso, e eu todas as vezes que eu posso, eu sou um grande defensor de direitos humanos, né? Porque a gente tem que compreender que nos territórios populares, ali tem vidas, ali tem trabalhadores, né? E o crime que tem que ser combatido dentro da margem da legalidade, da lei, do Estado democrático. Isso é muito importante, então parabéns pela iniciativa. E veja que coisa importante você está dizendo, né? Que o policial, quando entra, ele não quer matar. E não quer mesmo. E é importante dizer que a maioria absoluta dos policiais é de gente heróica e séria e bem intencionada. Nós também não vamos cair no outro erro, que alguns caem, de generalizar e dizer que o policial não presta. Não, a maioria absoluta presta e se expõe a condições de trabalho desumanas, muitas vezes. Sim, então, claro. Falar isso por uma outra política de segurança é falar em defesa dos bons policiais também. É isso aí, é isso aí. Porque esse sistema aí, ele também não protege o bom policial. E não protege os direitos humanos do policial. Porque o policial também tem direitos humanos. E quando a gente fala por uma outra política de segurança, a gente está defendendo o policial também. Não é? Isso aí. Então, tem um caminho muito grande para a gente percorrer, que é um caminho civilizatório. Né? É mostrar assim, olha, tem um outro caminho, né? Tem uma outra segurança, tem uma outra cidade, tem uma outra economia, tem uma outra forma de lidar com a natureza. Né? É possível mudar. Né? Gente, eu acertei aqui com o deputado, ele tem algumas outras coisas que ele vai fazer, eu tinha acertado com ele aqui o tempo da nossa transmissão ao vivo. Então, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria fazer uma pergunta, amor, que não tem como sair daqui sem falar, sem perguntar. Recentemente, a gente voltou a ter aí uma reunião da oposição unificada, do campo de esquerda, do campo progressista. Né? E isso me agradou muito. Eu sou um defensor que a gente faça um grande esforço aí para além das siglas, para os interesses individuais de cada um,
para que a gente possa enfrentar esse momento de autoritarismo aí apresentado pelo Bolsonaro. E queria que você pudesse também falar um pouquinho sobre esse esforço da construção de uma grande frente para barrar o bolsonarismo, né? Uma grande frente. Queria que você pudesse falar se essa frente tem que ser uma frente ampla ou se é uma frente popular, né? Mais restrita, uma frente só de esquerda, ou se é uma frente para além da esquerda. Qual é a sua posição sobre isso? E, obviamente, se você também puder falar como isso pode se desdobrar aqui no processo eleitoral que se avizinha aqui na cidade do Rio de Janeiro, também acho que isso seria legal aí para o pessoal que está nos assistindo. Muito boa pergunta, Everton. Você tem razão. Nós da oposição fizemos uma reunião que foi muito bacana, de todos os líderes de partidos da oposição da Câmara e do Senado. Foi muito boa. Nós estamos agindo unidos em defesa da democracia, em defesa do nosso povo. Essa união está acontecendo. Mas eu acho que ela precisa ser ainda mais ampla, como você bem coloca. Ela tem que envolver setores que não são apenas da esquerda ou da centro-esquerda, que não são apenas os setores progressistas. A situação é tão grave que a gente tem que puxar também os conservadores democratas para o nosso lado. Porque agora é uma questão de salvar a democracia e o Brasil. É muito grave o risco que o país corre. Então, ter responsabilidade significa juntar todo mundo de todos os lados que defenda a democracia, que defenda a Constituição e que entenda que não é razoável permitir que o país continue afundando sob a condução de Bolsonaro, dos seus filhos e dos seus aliados que querem destruir a democracia brasileira. Temos que juntar todo mundo. Então, é uma frente ampla. Mas isso significa juntar todo mundo mesmo. Isso não quer dizer que alguém vai liderar todo mundo, né? Não pode ser alguém na frente e uma ampla maioria atrás. Isso não é frente ampla. Frente ampla é todo mundo lado a lado, caminhando para construir saídas. Não cabe hegemonismos, né? Não cabe hegemonismo. E nem já vim com o prato pronto, né? A solução é essa daqui, ou é isso aqui ou não dá. Não, quando a gente está disposto mesmo a construir unidade, de verdade, quando não é apenas uma jogada, a gente senta para dizer assim, qual é o melhor caminho? Eu estou disposto a construir com vocês. Eu não tenho a solução. Não tem que ser em torno do meu partido, de mim. Tem que ser em torno de um projeto. O que é melhor para o projeto? Né? Então, assim, é uma grande iniciativa essa. Eu estou completamente envolvido nisso, mergulhado nisso, imbuído dessa tarefa também, e quero contribuir. E digo mais, nós do PSB, por exemplo, estamos assim, e tenho visto isso da parte do PDT também, uma abertura muito grande para dizer, olha, não precisa ser em torno de nós. Nós queremos estar ao lado. Não queremos colocar nenhum projeto nosso sobre a mesa. Como é que a gente pode ajudar? Não é? Então, acho que isso é um desafio que está colocado e nós estamos fazendo a nossa parte. Vai dar certo. Isso se desdobra também no Rio. Também no Rio, claro. A construção de um grande programa para o Rio. De um programa para o Rio. Eu acho que começar a discutir nomes para o Rio, começar pelo nome não é uma boa maneira. É ruim. A gente começa pelo programa e depois a gente chega ao nome. E quero dizer de antemão, para que ninguém tenha dúvida, que quando eu digo decide o nome depois, não é porque eu tenha qualquer pretensão. Não serei candidato a prefeito do Rio nesse ano. Não acho que seja esse o meu papel nesse momento. Então, não é nenhuma malandragem, nenhuma esperteza. Vou repetir. Não serei candidato a prefeito do Rio nesse ano. Não tenho esse projeto, não desejo, porque não acho que seja esse o meu papel nessa quadra da história brasileira. Acho que o meu papel nesse momento é ir em Brasília, no Congresso, defendendo a democracia e a Constituição, até o fim do ano. Sou líder da minha bancada. Não faz sentido querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Quem tenta isso acaba não fazendo bem nenhuma das coisas. Legal, Molon. A gente aqui, estou partindo aqui para a última pergunta para poder te liberar. Sei que você tem coisas aí. Pessoal, antes só vou pedir para o pessoal que estiver nos assistindo, que quiser receber conteúdos dessa transmissão ao vivo ou das outras, que salve aí o nosso telefone, que está aí na telinha, que é o 21 98 18 86 174. A gente pode mandar trechos dessa transmissão ao vivo para vocês e de outras que a gente vem fazendo. E, para finalizar aqui, Molon, eu queria que você fizesse suas considerações finais, já te agradecendo muito, te agradecendo de coração aí pela essa gentil oportunidade que você me deu, mandando um abraço aqui para toda a turma boa,
para todo o pessoal que está nos assistindo aqui, tem uma galera que está assistindo a gente, o pessoal mandando abraço aqui para você, né? O pessoal aqui do Rio de Janeiro, de vários lugares do Brasil, o pessoal do Ecotrabalhismo, todo mundo. Qual é o caminho, Molon, para a gente abrir as janelas para a democracia e derrotar o projeto autoritário do Bolsonaro? E já me despedindo de você, fica um grande abraço meu aí, Molon. Muito obrigado igualmente, Everton. Eu agradeço muito o convite. Para mim é uma grande alegria estar com você. Para mim é uma grande alegria construir pontes de verdade, construir pontes para tirar o país desse buraco. E eu acho que a melhor maneira da gente fazer isso é conseguindo conversar com quem pensa diferente, tendo a capacidade de ser amplo, de nos juntar a outras pessoas, de além das fronteiras do nosso campo político, pensando no que é o melhor para o país, não colocando o projeto do nosso partido acima do projeto da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E capacidade de diálogo, né? Ouvir e também construir com palavras que sirvam para juntar e não para separar as pessoas. É o meu propósito, é o que eu tenho buscado, é o que você tem buscado, é o que a gente vai continuar buscando juntos. Eu tenho muita esperança de que a gente vai dar a volta por cima e vai conseguir superar esse momento tão difícil que a gente está vivendo e construir alguma coisa melhor, tirar algum bem dessa dificuldade toda que a gente está passando. Acredito muito nisso, estou cheio de esperança e trabalhando muito por isso também, como você. Queria agradecer a todo mundo que nos assistiu, deixar um grande abraço para você, tudo de bom e vamos em frente aí lutando por uma segurança pública cidadã, por um Green New Deal, por uma aliança que junte a todos em defesa da democracia, da Constituição e do nosso povo. Grande abraço, Ed. Obrigado, Molon. É isso, gente. Está finalizando aqui. Um grande abraço. Meu agradecimento mais uma vez aqui. Teve com a gente aqui hoje o deputado Alessandro Molon, líder do PSB na Câmara e um dos deputados mais atuantes do Congresso brasileiro. Sem sombra de dúvida, uma das grandes revelações, um dos grandes craques do Congresso Nacional. Tem todo o nosso carinho aqui. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Fala, gente, aqui é o Everton Gomes e esse é o Sou Trabalhista. Aqui nós vamos falar das figuras históricas, dos sonhos, das propostas, da ideologia e tudo mais que um bom trabalhista deve conhecer. Se inscreve lá no meu canal e acompanhe.